Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nossa saudação a todos aí de casa. Estamos dando início a mais uma edição do painel pela TV Erechim e continuamos numa parceria aí com o Sicredi e também com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje sobre a atividade comercial aqui na cidade de Erechim. Ninguém melhor para a gente poder abordar com mais legitimidade, conhecimento e profundidade esse tema do que a presidente da CDL, a Débora Lunardi, e também o diretor administrativo da CDL, o Evandro Fibe. Obrigado por darem uma parada nas suas atividades de rotina do dia a dia aí, claro, e poderem vir aqui falar, não comigo, mas para o grande público que está aí do outro lado, a quem nós agradecemos. Registramos também aqui nos bastidores a presença da Florinda, que é a assessora de comunicação da CDL e presta os seus importantes serviços à CDL. Me permita, então, Débora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Olá, Odi, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na TV Erechim, poder falar com toda a nossa comunidade, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa participação e sobre o quanto a CDL é importante para o nosso comércio de Erechim. Evandro, também, obrigado por estar aqui. Odi, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e principalmente falar do nosso comércio, falar da nossa cidade, que a gente ama muito, e queremos que sempre ela se desenvolva cada vez mais. Eu não quero te colocar numa saia justa, mas está meio ocorrendo, deixa eu já engatar aqui. Eu me lembro que certa feita você esteve aqui, acho que na condição de presidente, e que um dos sonhos na época da gestão era tentar, digamos assim, modificar um pouquinho algumas coisas no centro da cidade. Eu me lembro que um dos objetivos era Nelson Ehlers e tal, era um objetivo, um plano, e acho que não saiu do papel isso, eu não sei como é que ficou. Por que não saiu? O senhor sabe que ele saiu do papel. Saiu do papel. Só que o ritmo muitas vezes não é o que a gente gostaria, nós tivemos agora, essa semana, foi quarta-feira, a entrega do projeto do planejamento urbano da cidade, que foi entregue agora para a empresa de Caxias que desenvolveu, junto com mais de 2.000 pessoas, e está contemplado essa requalificação do centro. Então, não exatamente como foi estudado há 7, 8 anos atrás, mas já é uma modernização. E a gente olhou com muitos bons olhos e vai vir coisa boa pela frente. Isso não é o assunto de agora, mas, mas vai ser bacana. Assim, eu até gostaria que o senhor compreendesse que a gente está lhe oportunizando, sim. Porque na rua, às vezes, nos pedem, escuta, por que tu não cobra isso, aquilo e tal, que foi falado? Então é uma oportunidade de você dizer o que foi feito, o que não foi e o que está por vir realmente, Foi formada agora uma comissão de 12 integrantes, pessoas da sociedade civil representando entidades, juntamente com o poder público. Tem planejamentos de curto, médio e longo prazo. A meta é para em 10 anos nós estávamos com uma cara bem diferente do nosso centro.
são em números, nós estamos falando aqui de mais de 100 milhões, né, de investimento. Então, tem que ir aos pouquinhos, mas ele vai sair do papel. Isso é importante. Então, há com certeza. E eu acredito que o engajamento hoje é muito mais forte do que aquela vez. Porque já está envolvido o poder público com essa vontade, né? As entidades unidas, então todos estão pela mesma causa. E isso é raro acontecer. E nós sentimos isso, né, Débora? Que o município está com essa pegada, vamos chamar assim. Na realidade, a gente, na iniciativa privada, a gente sempre tem mais agilidade e vontade de realizar. Mas quando a gente trata de uma cidade ou trata de um projeto grandioso como esse, a gente sabe que precisa de um engajamento também do poder público, de outras entidades, e daí quando se trata do poder público, do dinheiro público, a gente sabe que também tem todos os trâmites legais que precisam acontecer. Mas eu acho que isso é uma construção, e essa ideia, e essa semente que o Evandro, quando presidente, lançou, e esse sonho que ele tinha, eu acho que ele vem sendo construído e ele foi sendo abraçado, né, e reconhecido por todas as entidades e também pelo poder público, até porque é uma necessidade, a comunidade pede isso, né, e a partir daí eu acho que foi tomando outro corpo. É aquela fase de amadurecimento, né, que precisa ter para as coisas irem acontecendo, mas está saindo, né, vários projetos aí, está saindo do papel e eu acho que a gente vai ter bons resultados aí. Até se hoje, amanhã está indo uma... Sim, tudo bem. Amanhã está saindo uma comitiva para São José dos Campos, são representantes de várias entidades, junto com o poder público, então vai mais ou menos 40 pessoas nessa comitiva, ficaremos lá até sábado, né, para aprender o que cidades que estão à nossa frente nessa questão de gestão estão fazendo. Nós já fizemos uma comitiva anos atrás para Maringá, com a consultoria, tudo isso em função do CODER, que são as sombras das entidades. Então, nós estamos andando e vai ter coisa boa pela frente. Esse amanhã que o senhor referiu foi agora quarta-feira, então, né? O nosso programa está indo ao ar a partir de quinta. É verdade. Senão os caras vão... Pô, mas sim. Como é que eles vão? Bom, vão de avião, ou não sei como, mas enfim. Eu quero justamente ressaltar, digamos, essas boas ideias, elas precisam progredir, prosperar, receber engajamentos, né? Então, que bom que seja retomado, que esteja andando e que, né, quem tem responsabilidade aí, que possa também, quem sabe, correr um pouco mais, né? E fazer a sua parte. Nós ainda está vendo com muitos bons olhos, a cidade ela está andando com passos mais largos. Essas ideias de visitar outras gestões, junto com o poder público e a soma das entidades, é muito raro ver isso no Brasil. Né? E Erechim está fazendo isso. Nós, graças a Deus, né, a gente conseguiu construir no decorrer do tempo, né, a muitas mãos, como a gente sempre diz, esse diálogo, esse entendimento entre todas as entidades. Então, hoje nós todas somos entidades co-irmãs e que buscam, cada uma atuando dentro do seu segmento, do seu setor, mas sempre buscando um coletivo, né, um objetivo comum para que todos consigam crescer e atender às necessidades do seu público. Né. Esse é um público diversificado, então, que está indo lá, não é só da área do comércio. Bem diversificado. Bem diversificado. Todos os setores da comunidade estão representados aí. Tá, com vistas a acrescentar coisas para Erechim. Representantes do Executivo, do Legislativo, presidentes de entidades, representantes de entidades. Então, é bem diversificado o pessoal. E vai trabalhar em todas as frentes, não só comércio. É sempre interessante ver o que os outros estão fazendo, né? Até para a gente saber aonde nós estamos, o que pode ser melhorado. Desejo uma boa estada lá em São José dos Campos. São José dos Campos. Hoje é a cidade mais inteligente do Brasil. E isso também que estão indo para lá? Isso aí. Tem toda uma questão, em todos os aspectos, segurança, transporte público, eles estão... Maringá, que era uma das nossas referências, também visita eles para aprender com isso.
Então nós estamos indo nos melhores, né? Estão indo na fonte mais indicada, então. Isso aí. Presidente, o que dá para você dizer do nosso comércio aí? O tempo vai rolando, vai passando, nós tivemos um período de pandemia aí, já está meio batido, mas enfim, superado esse período, dá para se dizer assim que até 2022, um início ainda havia resquícios de pandemia, enfim, então, digamos, se eu pegar 2023, a gente começa realmente com, digamos, finalmente voltamos ao normal. Finalmente voltamos ao normal, finalmente. Porque eu me lembro que no ano passado ainda havia uma preocupação, enfim, né? Sim. O que dá para se dizer nesses 6 meses aí? Olha, nós estamos iniciando um novo período. Eu sempre falo que a pandemia nos fez buscar outras soluções para o nosso comércio, né? E quando a gente fala que aprendeu a trabalhar de portas fechadas, é porque foi literalmente isso que aconteceu. Então, a partir daí, todas as dificuldades que aparecem agora, a sensação que a gente tem é que sempre nós vamos conseguir vencê-las, né? Porque depois que a gente aprendeu a trabalhar assim. Mas a gente está vendo com bons olhos, embora tenha havido um decréscimo do desempenho do comércio no Rio Grande do Sul, ele aí no país, no varejo, ainda o Rio Grande do Sul está com 5,1% no acumulado nos últimos 12 meses em desempenho positivo. Então, a gente vê assim que o comércio, ele conseguiu retomar, conseguiu fazer essa retomada. É óbvio que nós não podemos perder de vista que nós também tivemos uma mudança de política econômica e também estamos nesses primeiros 6 meses de mudança de política econômica, e isso também é um reflexo. Há um reflexo, né, no desempenho do comércio, mas o que a gente nota, porque eu sempre digo, uma coisa é a gente ter índices, outras coisas é a gente dar uma passeada pela rua e ver o número de comércios que abriram, por exemplo, aqui em Erechim. Se nós passarmos em todas as ruas e nós falarmos do comércio varejista, principalmente nas ruas onde tradicionalmente nós temos esse comércio, nós temos muitos comércios abertos, principalmente o pequeno comércio. Abriu muito o pequeno comércio. Nós temos hoje mais de 16 mil CNPJs ativos em Erechim. E isso é um número bastante significativo. Com a facilidade, por exemplo, do MEI, né, do microempreendedor individual que está contemplado nessa conta, fica muito fácil, fica muito mais rápido para que o empreendedor consiga iniciar o seu negócio. E o brasileiro tem essa facilidade e isso acaba se refletindo aqui na nossa cidade também. Sem interromper a Débora, só para justificar, como nós trabalhamos no ramo imobiliário, hoje já começa a faltar imóveis de novo. Então, reforçando que estão procurando mais imóveis mesmo. Então, mais lojas estão atrás de novos negócios. Mas o senhor fala, digamos assim, de lojas atrás... Lojas sendo alugadas. Que a gente vê muitas casas aí à venda ou aluga-se, enfim. Mas as lojas estão sendo... Hoje já estamos com dificuldade de imóveis em localizações do que o comércio valoriza para alugar. Então, reforço o que a Débora estava comentando. Isso o senhor sente pela empresa que o senhor... Pela empresa que a gente trabalha. E mais na área... Central. Mais centro ainda. Isso aí. O comercial acaba se concentrando ainda em cidades com a conformação que tem a nossa, ele acaba se concentrando mais nas áreas centrais. Não significa, porque hoje, por exemplo, assim, nós temos uma realidade, Erechim é uma cidade hoje que se espalhou equilibradamente. Então, nós vemos, assim, alguns bairros da nossa cidade, eles são completamente sustentáveis, assim, com agência de banco, com clínicas médicas, com clínicas dentárias, com comércio, com supermercado. Então, quer dizer, Erechim tem toda esse formato, né? Esses centrais dos bairros também. Exatamente, né? Então, exatamente. Tem o Atlântico, tem as Três Vendas, então aquelas áreas que o comércio está mais desenvolvido já tem dificuldade de conseguir salas. Exatamente. Eu fui dar uma volta há poucos dias aí, não vou falar nem nas Três Vendas e tal, mas fui dar uma volta lá no bairro Atlântico. Eu não sei se deixa eu viajar um pouco, se a professora Débora estava no JB quando eu estava. Nós fizemos uma atividade certa feita lá que era plantar não sei quantas mil árvores e tal, e foi a escola inteira, foi num barranco do lado de lá da BR, do lado contrário ao centro, então, para quem está ouvindo aí, né?
Então, era uma macega só, digamos, tinha era um matagal, e para não cair, para não... para aquele barranco não ceder e tal, a ideia era plantar árvores lá e tal. E eu olhava e digo, meu Deus, toda essa área. E hoje você vai lá, as árvores eu não sei onde é que foram parar, porque nós a gente plantamos, nem reconhece mais, né, onde elas estão, com se certeza. vieram ou não vieram, pois acho que faz parte do... Mas, nossa, como desenvolveu lá... Muito. Não, os nossos pequenas bairros aqui... lojinhas, assim, Isso. A pessoa que mora lá não precisa vir até o centro. Exatamente. Os nossos bairros aqui em Erechim, eles são maiores que muitos pequenos municípios da nossa região, né? Então a gente e eles são bairros que, como eu te digo, que hoje eles já estão tendo uma estrutura própria. Eles têm uma autonomia. Tem uma autonomia, exatamente, exatamente. De profissionais liberais ao comércio, então nem se fala, né? Exatamente. Não vou dizer que há indústrias especificamente nesse bairro ou em outros bairros, mas a atividade comercial, ela é interessante. E é intensa. E a gente reconhece isso. Tem a participação também desses lojistas dos bairros dentro da nossa CDL, né? A gente busca também que exista esse interesse e essa integração, porque isso é muito importante. Deixa eu fazer o pessoal rir um pouquinho aí de casa. Então, eu fui no meu cabeleireiro, no barbeiro aí, essa semana, né? E aí eu perguntei para ele, digo, e o meu irmão, ele está vindo para cá ainda, né? Porque foi ele que me indicou. Ele disse que abriu uma barbearia a 2, 3 casas ou quadras, aonde ele mora. Ele mora lá no Redenção, sim, lá no bairro Atlântico, é tudo junto ali. Então ele não precisa vir de lá até aqui no centro. É um exemplo bem importante e, aliás, um exemplo de um setor de um setor que é esse setor da estética, e esse setor que é um setor que realmente a gente viu um crescimento grande. A barbearia, por exemplo, porque a gente tem isso também no comércio, né? Nós temos pega a moda, pega a onda e o pessoal vai. Mas, por exemplo, barbearia abriu em todos os bairros, nós temos aqui no centro da cidade, nós temos várias. Então, quer dizer, novas oportunidades, né? Novos empreendedores gerando emprego, gerando renda e com atividades novas e trazendo um ar moderno para Erechim, né? Moderno para a nossa cidade. São tendências que vêm dos grandes centros e chegam aqui. Bom, vamos tocar no assunto então agora. Novas lojas estão abrindo. Eu, particularmente, enxergo muitas pessoas caminhando nas ruas, mas também ouço o seguinte: nossa, tem bastante gente nas ruas, entro nas lojas, mas quase ninguém está comprando. Até que ponto isso é lenda, é especulação ou é verdade? Não, ou é o contrário? Não, existem novas lojas abrindo, existem novos negócios e existe também um decréscimo em algumas questões de compras. Por quê? Em alguns setores, então não são todos os setores. Mas a gente tem estudado bastante, tem procurado buscar dados e prestar atenção, né? A gente tem uma mudança no perfil do consumo. E isso sim, aí é o resultado da pandemia. Quer dizer, na pandemia, a gente acabou tendo uma modificação no comportamento de consumo. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos um excelente desempenho das lojas que trabalhavam com móveis, com decoração, com essas coisas, que as pessoas ficaram mais em casa naquela época e buscavam mais conforto e acabavam enxergando aquilo que no dia tu não enxerga, e houve um crescimento nesse sentido. E, em compensação, agora não é que houve uma retração, houve um retorno à vida normal, né? Então, ao consumo normal e tal. Então, a gente nota que existe uma mudança no perfil do consumidor. As pessoas hoje, elas pensam mais realmente em aquele consumo desenfreado, nós acreditamos que não retorna mais. Então, é isso que a gente sempre coloca para o nosso associado, a questão do trabalhar com menos estoque. Não existe mais essa questão de trabalhar com aquele monte de estoque. Essa porque é uma questão que eu queria fazer depois, mas tudo bem, diga. Exatamente, porque o estoque não precisa mais ser tão grande, até porque hoje a facilidade do mundo moderno, né, nos dá uma agilidade grande de nós termos o nosso mix de produtos sempre renovado, né, e com rapidez. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar prestando atenção para que a gente consiga modernizar o nosso negócio, para que a gente consiga deixar ele sustentável, né, porque são lições que nós aprendemos a partir da pandemia. Agora, o nosso poder de compra, ele também se modificou.
né? Hoje nós temos, por exemplo, acho que todo mundo há de concordar, aqui fala a professora, a dona de casa, né, e a empresária, todos nós concordamos que hoje o nosso custo de vida, por exemplo, para comer, aumentou. Então a gente vai no supermercado, a gente sente que o supermercado ele já compromete uma boa parcela da nossa renda. Então nós temos que falar na média da população, né, de que nós temos limites para o consumo de algumas coisas em função de que o nosso custo de vida ele está ainda se adequando aí a uma nova realidade econômica. Então isso reflete no outros comércio. Fatores que a gente tem que analisar vários índices, vários indicadores para começar a ter as conclusões. Um indicador bem presente ali na CDL são as pessoas que estão saindo do SPC. Então nós verificamos nesse ano que tem mais pessoas saindo do que no mesmo período no passado. Isso quer dizer o quê? Muitos estão pagando as suas contas. Estão deixando de estar fechados no SPC. Isso quer dizer o quê? Estão deixando de comprar muitas vezes algumas coisas e estão pagando as suas contas. A presidente usou um termo ali que falava em consumo desenfreado. Né? Assim, olhando à distância, seria correto, vamos explorar um pouco isso. As pessoas não estão mais, até por várias razões, né, não estão mais seletivas quanto ao que, olha, o que eu não vou deixar de gastar, mas vou ver aonde, o que eu realmente preciso. Mas Isso é uma coisa forçada, é uma imposição, ou é uma mudança de perfil do consumidor, ou são as duas coisas? No submercado, embora a gente deixe uma boa fatia da nossa receita lá, mas as pessoas estão comprando menos, estão sendo mais seletivas. Mais seletivas. Eu acho que é a mudança de perfil do consumidor. A gente teve aquilo que é realmente necessário, e aí vem toda essa onda que nós temos aí do ESG, né, da sustentabilidade, assim, de tu trabalhar com produtos... como é que a gente diz, os mais naturais, né, de produtos que não agridam tanto o meio ambiente. Então, quer dizer, existe, e o consumo, quer dizer, aquela coisa de reaproveitar algumas coisas que são possíveis. Então, existe agora toda uma onda de reaproveitar, né, agora brechós começam no comércio começam a aparecer novamente, então reutilização. Então, existe todo um perfil de consciência coletiva e consciência ambiental que hoje faz parte desse mundo moderno e que acaba mudando um pouco o perfil do consumidor, né? Não é só o poder de compra, mas também realmente a mudança de comportamento. Mas eu imagino, eu lhe pergunto, que isso também leva ao lojista, vamos pegar assim, né, ao proprietário de um negócio, a também se readequar, fazer essa leitura do novo consumidor, digamos. Exatamente. O que vai vender, o que não vai vender, para que eu vou comprar isso se vai ficar lá estocado e ninguém quer, ou poucos querem. Hoje existe muito mais canais de vendas, internet, pequenas lojas maiores. Exatamente. Então muitas vezes dá aquela impressão que as lojas estão vazias, mas existe um consumo também em vários outros canais de venda. E aí esse lojista que estava acostumado antes de pandemia, de um jeito, hoje está mudando todo o seu negócio. É como a Débora estava comentando, eu tenho que ter menos estoque, eu não tenho por que ter aquela quantidade enorme, valor lá, entre aspas, parado, né? E eu tenho que me adaptar a esse novo mercado. Não é fácil, né, Débora? Não é fácil. Não é fácil, mas essa é a lição que a gente aprendeu, né? De conseguir trabalhar. E até porque, assim, a gente tem todos o comércio físico, isso está muito claro. Assim, existia uma preocupação na época da pandemia que o comércio físico iria desaparecer por conta de que nós precisamos nos virar com a tecnologia, com a internet na época da pandemia. E isso não se confirmou, né? Muito pelo contrário. A gente vê uma
uma volta, isso é pesquisa, a gente vê uma volta muito grande do consumidor para o comércio físico. A gente vê uma volta, uma nova atividade, que são as atividades de bairros. As pessoas estão preferindo comprar nas suas lojas que conhecem, no comércio que conhecem, preferindo comprar nos bairros. Então, as lojas de bairros hoje são uma tendência, pequenas, mas que atendam o consumidor, isso é uma tendência do mercado. E existe um decréscimo, isso também é pesquisa da venda pela internet, tá? Vide os exemplos que nós estamos vendo aí das grandes plataformas e das grandes lojas aí que estão, grandes redes que estão fechando lojas, não é por conta da falta de pessoas na loja física, é porque elas estavam com uma venda imensa nas lojas virtuais, né, no ambiente online. Essa venda caiu muito e elas estão precisando fechar lojas físicas por conta de que elas não têm mais aquela venda desenfreada. Então, quer dizer, houve uma mudança de comportamento e é muito importante exatamente que o lojista comece a se adequar a isso. Sim. E nós, como CDL, buscamos sempre fazer treinamentos, buscamos sempre trazer pessoas para falar a respeito do assunto, oportunizando para o nosso associado lojista e para os seus colaboradores que eles encontrem sempre essas novas ferramentas para que continuem firmes aí no mercado. Até nós vindo para cá, nós estamos conversando sobre comprar numa loja física, comprar nos canais virtuais. Muitas vezes tu pode estar comprando alguma coisa no canal virtual que venha com defeito. Exatamente. Eu vou ligar onde para resolver isso? Eu vou visitar quem? Vou ligar lá para o 0800 e passar todo aquele estresse que muita gente passa. Então, essa volta à loja física, tu vai lá e tu fala com a pessoa que te vendeu. Não é um processo que está, digamos assim, se procurando realmente o seu equilíbrio, o seu devido lugar. Me parece que no momento teve um período que houve, digamos, essa é a novidade, eu vou comprar pelo celular. Sim. Aí, de repente, um probleminha aqui ou não ninguém está dizendo que não desse, absolutamente, né? Mas eu acho que ainda aquele negócio de ir lá e tocar com o dedo, vamos pegar a loja de tecidos, que é o teu caso, que você tem, né? De pegar, de sentir, de cheirar, de ver como é que fica. Não de experimentar. Né? Estamos num momento, esse é o grande desafio da humanidade, encontrar o equilíbrio, né? Mas a gente diz que no varejo a gente não pode mais viver só, não existe mais só trabalhar com o físico, claro, mas o físico ele não vai desaparecer. Nós precisamos ter o digital como uma ferramenta de apoio. Então, quer dizer, todas as minhas divulgações ou todos os contatos que são possíveis fazer através do digital, inclusive vendas, mas sem que a pessoa tenha a oportunidade de estar no ambiente físico. O ambiente físico ele precisa existir. É importante nós tocarmos no tecido, como na tecnologia, por exemplo, na área do Evandro, hoje nós temos, né, na tecnologia, tu entra dentro de um apartamento, faz aquele passeio todo em 3D, em 5D, em não sei quanto. Mas mesmo assim, agora mesmo nós estivemos visitando o apartamento que nós vamos sortear no final do ano, física, né? Fomos lá visitar um apartamento decorado, é muito diferente do que tu fazer um passeio virtual. Então, realmente, esse equilíbrio é o que nós precisamos encontrar e o nosso comércio ele está todo sendo preparado e está trabalhando em cima disso. Hoje nós sabemos que o nosso comércio, todo ele trabalha também com canais digitais. Ocorre, digamos assim, eu sei que no teu setor, mas eu não quero ficar só no setor de A, B, C. Digamos, um pedido de socorro, ou digamos, eu vou numa loja física, mas de repente, olha, eu gostaria de ter este produto, né? Mas numa outra cor, ou numa outra, não sei o que, isso está à venda pela internet. O lojista, né, que tem a sua porta, que paga os seus impostos, ele pode socorrer o consumidor nessas ocasiões, assim ou não? Ele é procurado ou não? Ou depende, digamos assim, a gente sabe que eu lá em casa, eu vou comprar um produto X, eu mesmo vou comprar. Mas tem pessoas que de repente ficam em dúvida ou precisariam de um socorro, de um auxílio. Sabe, hoje é uma coisa interessante, que vamos supor que tu vai numa loja de eletrodomésticos, tu vai lá comprar, eles praticamente pegam o celular e eles já fazem praticamente a compra online. Sim.
Então tu está, entre aspas, Porque tendo nem todo mundo sabe auxílio. mexer, nem todo mundo tem aí. alguém na família que Tu pode. vai conversando com o atendente e ele vai fazendo a compra e o pedido do que você quer. No fim, acabam, digamos, o físico e o virtual acabam se Trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Eu acho que nenhum vai sumir mesmo, né? Porque Não, nenhum vai sumir. o comércio existe sempre. Exatamente. E essa questão a gente sabe muito que às vezes o cliente vê alguma coisa internet e vai para a tua loja, olha, eu gostaria de alguma coisa assim. Isso. É nisso que eu te falo. Existe sim hoje a facilidade com fornecedores, todo mundo ficou mais ágil. Então assim, os fornecedores que a gente tem, se a gente telefona lá e diz, olha, eu estou precisando, eu não tenho aqui na loja, mas estou precisando essa peça nessa cor ou nessa cor. A gente tem hoje esse diálogo, existe um entendimento maior e uma proximidade maior por conta da tecnologia. A gente hoje fala com o fornecedor no mesmo instante e um dia, 2 depois tu consegue. Então, muitas vezes, sim, a gente consegue socorrer. Nós estamos conversando aqui com 2 gerentes, mas digamos que a gente também esteja conversando com os 16 mil, né? Sim, tá. Sim. Eles sabem mexer com essas coisas e sabem disso aí. Os funcionários das lojas estão preparados para desempenhar isso? Digamos, olha, eu vi tal produto, mas eu antes de comprar eu vim ver se vocês não têm algo parecido, assim, ou você poderia me auxiliar nisso ou naquilo. O funcionário está preparado para isso? Via de regra, tem que estar, né? Na verdade, são uma segmentos. Óbvia, sim, mas assim, sim. Tem lojas que investem mais, os seus funcionários estão mais preparados. Você não pode dizer que não, sim. Mas quem sabe deva haver, digamos, se perseguir isso, a capacitação das pessoas, porque elas também, ela não vai ser, não, deixa eu pegar lá não, daqui um pouco ele vai ter que pegar, é aqui mesmo. Eu estou fazendo... Mas hoje a gente vê muito as pessoas no digital auxiliando o cliente. Isso. A gente vê muito. A gente entra nas lojas, eu vi esse modelo aqui, desse jeito, então aqui, se não tem na loja, está procurando no próprio site da loja para conseguir. Então a gente vê que o cliente, o funcionário está atendendo o cliente com o digital. Uhum. E quem não fizer isso vai ficar para trás. Não pode ficar só na responsabilidade do gerente. Não, claro que não. Mas essa preocupação a gente tem na questão do atendimento, a gente como CDL tem há muitos anos essa preocupação, por isso que nós temos esse trabalho de auxílio, de formação aí, né? Então nós temos mensalmente na CDL, nós temos pequenas oficinas, cursos de formação para o atendimento. É claro que existe um entendimento que tem que haver um entendimento do gerente, digamos assim, ou do empresário, e o entendimento também da pessoa que está no mercado de trabalho. A pessoa que está no mercado de trabalho, ela precisa sim estar preocupada em estar sempre melhorando a sua formação, melhorando o seu conhecimento, para que ela possa atender bem o cliente, porque nós temos a certeza que o cliente é sempre muito bem informado. Sempre que ele vem o cliente, sempre que ele vem para a loja, ele já vem com a informação do produto. É difícil um cliente vir cru. Sim. Ele já vem nos questionando a respeito de alguma coisa. Então, isso é muito importante. Então, existe essa preocupação nossa da entidade em fazer essa formação, mas a gente precisa dessa preocupação pessoal de cada profissional que está no mercado, de saber que nós estamos num mundo muito mais exigente e que a gente precisa estar preparado. Sim. Que depois do Covid, parece que essa rapidez, essa urgência ficou muito maior. Muito maior. Então o cliente ele quer a solução em minutos. Então, e tu consegue dar como? Usando as redes sociais, usando a tecnologia, vamos dizer assim, né? E a instantaneidade, né? Nós vivemos num mundo de instantaneidade, por conta desse aparelhinho aqui, né? Agora mesmo nós estávamos falando a respeito de algumas coisas aí, o ranking, qual é a cidade mais visitada, não sei o que e tal, o Evandro puxou lá, olha aqui, em 1 segundo nós já sabíamos qual era o ranking das 10 cidades mais visitadas no mundo, por exemplo. Então, quer dizer, essa instantaneidade se reflete no nosso dia a dia, se reflete no comércio, né? No que as pessoas querem, no que elas buscam. O que se quer dizer aqui, eu acho, para quem quer ser vendedor ou trabalhar como balconista, assim como tem gente que quer ser professor, quer ser advogado, quer ser médico, quer ser isso, aquilo, tem pessoas que gostam de trabalhar como
com o público e vender, enfim. Então, hoje em dia não basta mais tu ter o celular como um capricho, um negócio. Tu precisa até, eu não sei se eu estou certo, digamos, eu vou pedir um emprego na empresa X. Certamente ele vai me perguntar, não apenas se eu tenho isso, aquilo, se eu sei vender, eu falar, sei lá, ele vai saber se eu sei mexer com tecnologia. Você vê como o celular ele é quase como uma extensão do corpo das pessoas. Se nós pegarmos hoje um dado de inadimplência, as pessoas estão pagando a conta do celular e muitas vezes deixando a luz em atraso. Então o celular ele se tornou parte das pessoas. Coisa interessante isso. A gente estava vendo, analisando, né? E às vezes na inadimplência, a água, a luz fica para trás e o telefone ninguém deixa de pagar, né? Viu como é que é? É tal coisa, olha, mas é isso. O meu negócio é viajar, nem que seja no escuro. É isso aí, é mais ou menos isso aí. Muito bem, nós estamos conversando hoje com a presidente da CDL de Erechim, Débora Lunardi, e também com o Evandro Fibig, que é o diretor administrativo da CDL. Nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, aqui hoje recebendo a direção da CDL, essa instituição tão cara para Erechim, e que vem se mantendo e se desenvolvendo, inclusive, apesar dos tempos novos aí que temos enfrentado, enfim. Vou falar com a presidente, então, um pouquinho sobre a participação dela na Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. Qual é o seu cargo mesmo? E nos fale um pouquinho a respeito. Eu estou na diretoria da pasta Mulher Empreendedora. Essa é uma pasta nova, uma oportunidade que nos foi dada pela Federação Varejista. O presidente Ivonei Pioner, inclusive numa surpresa para Erechim, nos fez esse convite e posse imediatamente, na minha posse, quando assumi a CDL Erechim. E então a gente começou essa estruturação dessa pasta nova, essa oportunidade nova, em outubro mais ou menos do ano passado, lá na Federação. E estamos fazendo uma bela caminhada aí. Hoje nós fazemos parte de uma estrutura. A CNDL, ela abriu também essa possibilidade. Por quê? Porque hoje nós temos mais de 40% do varejo, ele é conduzido por mulheres, né? Isso é uma pesquisa também. É um número bem expressivo. Então, vendo essa realidade, né, da mulher no mercado de trabalho, da mulher hoje ocupando posições de frente, né, a CNDL também criou no país, né, o Comitê da Mulher Empreendedora, e o nosso presidente, vendo também essa necessidade, oportunizou então que a federação tivesse uma diretoria. Dentro dessa diretoria, então, nós criamos o Comitê Estadual da Mulher Empreendedora. Esse comitê já teve 2 encontros presenciais e nós teremos agora, no dia 29, um online, então, com todas as CDLs do Rio Grande. Qual é o intuito dessa diretoria? É criar, então, núcleos nas CDLs do Rio Grande do Sul. Então, o Comitê Estadual está fomentando nas CDLs, que fazem parte da Federação Varejista, a criação de núcleos da mulher empreendedora.
justamente para que a gente seja uma rede de apoio para as mulheres que estão empreendendo, para as mulheres que querem empreender, né, para que a gente consiga ser uma ferramenta para ajudá-las a ter sucesso no seu negócio e também ajudá-las a resolver as questões que o mundo feminino às vezes traz e ficam invisíveis para o mundo corporativo, mas que às vezes são necessidades que para a mulher estar no mercado de trabalho, ela precisa que sejam atendidas. Então é com esse intuito que a gente está criando também aqui em Erechim, a partir dessa oportunidade que nós tivemos na federação, o Núcleo da Mulher Empreendedora de Erechim. Então agora dia 29 nós temos uma reunião do Comitê Estadual, que vai reunir todos os CDLs do Rio Grande do Sul, que já tem um trabalho com a mulher empreendedora, e também vai reunir algumas mulheres que, nesse encontro, algumas mulheres que ainda não fazem parte que as CDLs ainda não têm o trabalho, mas que já tem mulheres participando dentro das CDLs. E nesse dia 29, nós teremos, então, a participação da deputada Nadine Anflor, delegada, que é aqui da nossa região, e que também é a representante da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora na Assembleia. Então, que ela tem muito trabalho para nos apresentar e tem já algumas causas que ela já está trabalhando lá e que são de interesse do empreendedorismo feminino, que ela vai colocar para a gente, então, nessa reunião. Sim. E no dia 6, se não me engano, né, é 6, Flor, de julho, nós teremos então o encontro do Núcleo da Mulher Empreendedora aqui de Erechim, o primeiro mais aberto, porque nós já lançamos o Núcleo da Mulher Empreendedora em outubro do ano passado, inclusive com uma palestra na época feita aqui em Erechim pela Alice Bastos Neves, desculpe, me fugiu, né? Que ela esteve aqui no mês de outubro. Então, nós lançamos o núcleo, fizemos algumas ações ainda pequenas com as mulheres da nossa diretoria, né? Que são empreendedoras, e agora estamos, então, depois dele estruturado, apresentando esse núcleo para a comunidade. Então, teremos esse encontro no dia 6 com várias convidadas, onde nós mostraremos o início do núcleo e já com um calendário de trabalho para a gente realizar. O que dá para se dizer sobre a participação das mulheres em Erechim? Existe um engajamento? Existe um engajamento, existe um engajamento muito grande das mulheres. Interessante no sentido de... Existe um engajamento muito grande. O setor de moda, por exemplo, ele é praticamente liderado por mulheres, né? Moda, calçados e tal. Mas nós temos já mulheres em todas as áreas. Prestação de serviços, nós também temos muitas mulheres e elas são muito engajadas. O que é importante a criação do núcleo? A gente sabe que existem muitos grupos de mulheres formados, né? Mas por que é importante a criação desse núcleo da mulher? Porque nós fazemos parte de um guarda-chuva. Então, CNDL, Federação e CDLs. Então, significa que é um trabalho que ele vem todo estruturado e vem todo sendo acompanhado, que nós precisamos que sejam criadas políticas nacionais para a mulher, né? Para a mulher empreendedora. Não significa que serão criadas situações só municipais. Então, é esse que é o trabalho. Por isso que é importante que a gente tenha esse acompanhamento CNDL, Federação e dos núcleos, para que a gente realmente tenha ações efetivas e crie políticas que beneficiem a mulher empreendendo. E sabe hoje que eu fui presidente num período que praticamente era só masculino a diretoria toda. Hoje nós estamos meio a meio, só que os eventos que a gente faz, quando envolve somente homens e envolve mulheres, a participação das mulheres é esmagadora, vamos dizer assim. As mulheres têm um espírito empreendedor em Erechim, um espírito de fazer as coisas acontecerem, que é invejável. Né? Tanto é que hoje nós começou com a Linda, presidente mulher, e não saiu mais, né, Débora? Agora, digamos assim, o setor lojista, né, é um só, sim, como um todo. Sim. Né? Os interesses de A ou B não se confrontam, digamos assim, eles não se desautorizam. Muito pelo contrário. A gente cria esse espaço do empreendedorismo feminino porque hoje a mulher ela está muito mais presente no mercado de trabalho. Não significa que exista nenhum tipo de competição e nenhum tipo de... Não, muito pelo contrário. Mas existem necessidades diferentes que a gente precisa pontuar. E isso não é uma questão de feminismo, tá? Não é discussão de feminismo e empreendedorismo feminino. Mas, por exemplo, assim, uma demanda que surgiu esses dias, eu fui convidada para fazer uma palestra e a abertura do Núcleo da Mulher Empreendedora da CDL de Farroupilha.
E aí começam a surgir algumas demandas, e uma delas que chega para nós e chegou para o comitê estadual, para nós, e que a gente então está prestando atenção e levando para os núcleos para ver como definir, é a questão, por exemplo, assim, do horário de creches e escolas para as mulheres que trabalham. Porque o que a gente tem o seguinte, isso é um problema sempre para a mulher, porque chega às 5 horas, 5h30, se tu não tens uma rede de apoio familiar para te auxiliar, a mulher precisa sair do emprego para buscar o filho. Não é que o homem não precise, ele precisa também, mas normalmente é a mulher que tem essa incumbência, digamos assim. É uma demanda que tese, está mais próxima ou exatamente. Tem mais afinidade com a atividade. E aí o que acontece? Nós precisamos criar, e esse é o objetivo do núcleo, nós precisamos criar com esse trabalho políticas que nos auxiliem que a mulher não perca oportunidades de trabalho por conta de, às vezes, ela não ter aonde deixar o filho até que o horário dela termine. Então é nesse sentido que a gente fala, e é uma demanda que todos nós temos. Por exemplo, assim, nós temos também em Erechim, mas digamos assim, nós em Erechim não temos shopping, né? Shoppings que trabalhem até as 10 da noite e tal, que é uma realidade de grandes cidades. A mulher que trabalha em shopping, ela tem um problema sério se ela não tiver uma rede de apoio familiar, porque não existe um local aonde ela possa contar. Então, são essas as demandas que o emprego para a mulher, ele precisa contemplar. Então, não é que exista um acirramento entre homem e mulher, não é isso, mas as necessidades femininas, elas são diferentes. Em explicando, que a minha atenção era eu só queria entender, né? Exatamente. Eu só queria entender e tá para lá de explicado e justificado. Por exemplo, nós tivemos um exemplo de uma empresa que daí trouxe até nós um case que uma forma como ela resolveu. Uma empresa que nos colocou o seguinte, que ela definiu por ela que a mulher no primeiro ano de trabalho, independente da licença maternidade, ela trabalharia meio turno. Essa empresa, ela defendeu isso e ela assumiu o custo para ela. Então, claro, a gente não discute aí se é quem pode, quem não pode, mas essa empresa é um exemplo. Então, ela fez o seguinte, a mulher retornou da licença maternidade, durante um ano ela segue trabalhando meio turno. Com isso, quais foram os resultados que essa empresa colheu? Ela teve uma produtividade excelente, não diminuiu a produtividade da mulher, mas também a mulher não teve aquela coisa assim, eu preciso sair para levar o meu bebê para a primeira consulta, para a primeira vacina, porque neste meio turno a mulher se organizava para fazer isso. Então foi uma política que essa empresa adotou e para eles funcionou. Então é nesse sentido que a gente fala legal, que vem... Né? Muito interessante. Porque a mulher vai ter filhos, né? Claro. Nós estamos fazendo isso com uma funcionária nossa que está voltando de gestão e ela vai trabalhar meio turno. Deixa eu falar um pouquinho, nós temos que falar um pouco sobre uma campanha que a CDL está colocando na rua aí e tal, né, com vistas ao final do ano, enfim, até para incrementar, vamos ser bem claro, incrementar você frequentar as lojas, enfim, e tal, e vai concorrer a alguns prêmios. Quem é que pode explicar um pouquinho sobre isso? Eu começo falando aqui. Sabe que a campanha da grade de eventos, que a gente chama, ela premia o cliente em todos os momentos. Então, não é só o momento que vai ser dia 18/7, que é o sorteio do caminhão de prêmios, né, e final do ano, dia 27/12, que é o sorteio do apartamento, mas durante o ano todo tem vários outros sorteios. Nós tivemos agora o jantar do Dia dos Namorados, que o Clube do Atlântico estava lotado, que são prêmios para quem comprava no comércio das lojas que estão participando da grade de eventos, e todos foram contemplados, todas as lojas, loja pode sortear um cliente o seu casal para ir lá. Então, na verdade, é uma campanha que envolve o ano inteiro o comércio, né, e com prêmios destacados. Do ano, como força de expressão aqui, que normalmente remete embora o grande prêmio mesmo esteja no... Sim, na realidade essa grade de eventos, ela é uma ferramenta, né, que a gente utiliza
para o nosso lojista que se associa a ela, para que ele tenha mais uma forma de impulsionar as suas vendas. E, ao mesmo tempo, ela é uma forma que a gente encontra de o lojista premiar o seu cliente, aquele cliente que prestigia um comércio, né? E isso é muito importante. Então, nós tivemos agora o Dia das Mães, as mães, então, todas as lojas associadas, as mães ganharam um presente, a gente sorteou. O Jantar dos Namorados, que foi um sucesso, já virou uma tradição, né? A gente teve uma adesão imensa, nós tínhamos 400 pessoas nesse sábado no Clube Atlântico, né? Tínhamos gente, colocamos mesa e até na galeria, né? E o pessoal começou às 8 horas da noite, eram 2 horas da manhã, quando estava encerrando o jantar. Então, as pessoas aproveitaram, gostaram bastante. E nós temos agora o caminhão de prêmios. Isso. Como é que funciona isso aí? Tem que gastar até quanto? Recebe a princípio, a princípio é um cupom a cada R$100 em compra. Então, cada loja, a cada R$100 em compra, distribui um cupom para o seu cliente e esses cupons vão todos para uma urna. E esse caminhão de prêmios, ele acontece pelo seguinte: nós fizemos uma pesquisa com o nosso associado e o nosso associado, nessa pesquisa, ele solicitou que na metade do ano já tivesse um prêmio significativo para estimular as vendas, né? Então, esse caminhão de prêmios surgiu a partir de uma pesquisa dos nossos lojistas. É sempre importante dizer que essas nossas ações, elas sempre são balizadas pelo nosso lojista associado. Então, esse caminhão vai acontecer no dia 18 de julho, né? O sorteio do caminhão de prêmios. Depois desse sorteio, os cupons não sorteados retornam todos para a urna e vai acontecer o sorteio no final de ano, que é um grande sorteio, que esse ano a gente estará sorteando um apartamento de 2 quartos no condomínio residencial imigrante, também de uma empresa associada, também de uma empresa genuinamente nossa. Precisamos salientar que nós temos o apoio da Prefeitura nesse projeto e nós temos o patrocínio do Sicredi na nossa grade de evento, que são sempre parceiros. Então é importante que a gente diga que ninguém faz nada sozinho. É essa união de ações e de forças que faz com que a gente consiga realizar. E claro, todos os lojistas associados que fazem a sua contribuição mensal, né, para a grade de eventos. Isso faz com que a gente consiga fazer essas premiações e, junto com essas premiações, os cursos que a gente faz na CDL, os serviços que a gente oferece, que são bastante. Uma outra coisa importante que é o seguinte: como é que o consumidor ele vai saber qual loja está habilitada, digamos, porque nem todas as lojas. Não, nem aí todas que as tá. lojas. Vai haver Todas têm um cartaz nas suas vitrines, são identificados. Aonde de repente eu vou lá, gasto, cadê meu cupom? Olha. Aliás, essa é uma grande pergunta, e aí que vem aquele estímulo que o consumidor vai dar ao lojista para ele se associar a essa grade de eventos, né? Isso é uma forma de estimular que também nós consigamos novos associados, nós tenhamos mais pessoas integradas, justamente porque a gente consiga entregar esse benefício para a comunidade. Todas as lojas associadas, elas estão identificadas com um cartaz da promoção. E mensalmente nas nossas redes sociais, então sigam as redes sociais da CDL, Instagram, Facebook, são divulgadas todas as lojas participantes. Então, assim, são as formas que a gente encontra de comunicar ao cliente quais são as lojas que estão participando. Caberá ao cliente, então, né, se antenar, digamos, no sentido de observar. As lojas identificadas e nas redes sociais também procurar, eu tenho essa minha loja de preferência. E aquele cliente que vai para uma loja que não é associada, cobre lá do lojista que ele venha fazer parte, porque você quer a oportunidade, de concorrer a esses belos prêmios. Eu diria, né, tipo, mas como eu vim aqui, né, quero ganhar o apartamento. Nisso, mas eu quero meu cupom. É isso aí. Eu já não tenho muita sorte, ainda não tem cupom. É isso aí. E aí já fica o nosso convite, né? Para que o lojista que ainda não faz parte da nossa CDL venha fazer parte. A gente tem muitos benefícios para oferecer para o lojista associado. Nós temos o serviço do SPC. O SPC hoje é o maior balcão de dados, né? O birô de dados da América Latina. Temos o serviço de telefonia, então a gente tem muito benefício para o associado da CDL. Ok. Evandro, muito obrigado. 1 minuto. A gente agradece muito a presença, lutamos muito pelo nosso comércio. A gente vê que Erechim realmente passou um período, vamos dizer assim, se ajustando, mas nós estamos vendo que ele realmente está fazendo para as coisas acontecerem.
E nós ficamos muito felizes com isso, porque nós vivemos aqui, amamos essa cidade e vamos continuar batalhando por ela, né, Débora? Com certeza. Sem dúvida. Presidente Débora Lunardi também tem 1 minuto e meio quase. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dizer que nós, juntamente com a nossa diretoria, estamos trabalhando incansavelmente para qualificar cada vez mais o nosso comércio, para trazer novidades, manter o nosso comércio moderno, o nosso comércio ativo. Nós sabemos que temos todas as condições de ser um polo aqui na nossa região. É importante prestigiarmos o nosso comércio. Os senhores todos estão convidados a nos visitarem a CDL, conhecerem a nossa estrutura e estarem nas lojas do comércio de Erechim, porque elas estão prontas para lhe atender. Nós temos empresários ativos que estão sempre em busca do melhor e nós temos que trabalhar com o comércio legal, com qualidade, e nós sabemos que as nossas lojas têm isso. Então, esse chamamento à comunidade que prestigiem o nosso comércio, porque nós estamos aqui para trabalhar em prol de Erechim, essa cidade que a gente tanto gosta e que a gente quer ver cada vez com o pé no futuro. Ok. Eu agradeço a ambos mais uma vez, reitero que o espaço aqui do painel está sempre aberto, peço escusas à presidente que a gente queria falar um pouquinho sobre a viagem que ela fez à Europa. Eu volto daqui uns dias então para nós conversarmos. A gente não pôde, porque não teve tempo, enfim, mas quem sabe a gente conversa aí uma outra hora. A todos de casa também, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.